Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ela, nova Fiat Titano 2026. Mas João, a não ser esse novo cinza Silverstone, o que muda para 2026 para você chamar ela de nova? Pois é, a Fiat fez o que alguns políticos deveriam fazer, obras que você não vê, mas você sente. E é isso que a gente tem aqui, novo motor, novo câmbio, novos coxins para melhorar o amortecimento da cabine em cima do chassi e também nova suspensão, além de um painel de instrumentos mais moderno e de tudo de melhor em desempenho, dinâmica e até consumo. E também um precinho um pouco acima. Como ela anda aqui no Circuito dos Cristais em Curvelo, campo de provas da Fiat, o quanto ela bebe e se agora sim a Titano tá no nível das outras picapes médias, eu te conto depois da vinheta. Roda aí, sertanejão Almir Sater del Arco, vai! Mas antes de eu começar a destrinchar tudo, e tem muita coisa nova para te mostrar sobre a nova Fiat Titano 2026, eu preciso te contar que ela já está pronta entrega para você que quer entrar no universo das picapes, no maior grupo Fiat de São Paulo. Pois é, anota aí, @Grupo Sinal no Instagram. Você está vendo também um QR Code aqui na tela, que você pode escanear do seu celular e já manifestar o seu interesse de compra e de fazer um test drive. E se eu fosse você, que já é dono de uma Titano antes da linha 2026, eu andaria para você sentir quanta diferença. Todos os endereços e telefones aqui na descrição do vídeo, e para você que está vendo na TV ou no celular, também tem link na descrição. Você está vendo na TV? Pega seu celular, aciona o link e já vai preencher também para você manifestar seu interesse de compra, ou de ver ao vivo, ou de fazer um test drive, ou de aproveitar os melhores preços, ofertas e também os melhores serviços e o melhor atendimento. Até os passarinhos querem, pois é! E outra coisa bem importante para você que tem CNPJ, tem desconto de aproximadamente 16% nos preços que eu vou te falar daqui a pouquinho. Então já sabe, né? Pensou Fiat na capital, na grande São Paulo, no interior ou no litoral? Pensou Grupo Sinal, @Grupo Sinal no Instagram, Sinal que está há 45 anos realizando o seu sonho de colocar o carro da sua vida aí na sua garagem. Agora vamos dar uma olhadinha, será que tem alguma mudança estética? Pelo que eu vejo, acho que não. Pois é, para a Fiat, o que ela tinha feito já no lançamento da Titano, na parte de design, já estava mais do que suficiente. Não ia mexer agora também, para não prejudicar quem comprou ela no lançamento e acreditou no produto. Ou seja, tudo que já tinha sido feito de aprimoramento desde Kaizen, passando por Landtrek, até chegar na Titano, por enquanto tá bom. Por isso, continua esse samba do crioulo doido, exatamente aqui nos faróis. Tem lâmpada halógena, tem LED aqui e tem halógena aqui também. Bom, para não falar que não mudou nada, você tem uma entradinha aqui para o ACC e também esse skid pad pintado em cinza, mas não é algo que vai mudar, assim, o preço do dólar, né? Aliás, o ACC tem stop and go. Isso é muito interessante porque em até 12 segundos você pode ficar paradinho, ele vai seguindo o carro da frente e para, e você não precisa executar nenhuma ação se esse carro da frente andar. Passou de 12 segundos, ele vai pedir para você dar um toquezinho no acelerador para voltar a andar, e isso é bem interessante. Entre os sistemas de ACC também tem o freio de emergência, pois é, ele detecta algo que está à sua frente, faz uma frenagem um pouco mais reduzida antes e depois freia totalmente caso esse obstáculo continue na frente, porque também tem aquelas câmeras ali. Mas não tem a manutenção em faixa, pois é só um alerta para quando você sai para um lado ou para o outro. O hardware está instalado, falta só o software para manter as rodas na faixa, ou evitando que você invada outra faixa, ou centralizando a picape na faixa. Segundo eles, pelo preço do carro, isso encareceria um pouco mais, não valeria a pena. Mas em proporções continua a mesma coisa, 1,93 m de largura e 29 graus de ângulo de entrada. Mas vamos chegar agora na parte que você não vê, mas vai sentir demais. Vem cá. Mantendo o que eu já disse, ela continua com seus 5,33 m de comprimento, 1,89 m de altura, com esse rack aqui em cima e também 3,18 de entre-eixos, além dos 23,5 cm de altura do solo. Enfim,
não mudou nada, né? Até o 4x4 que tá aqui. E essa nova cor, cinza Silverstone, parece ser a única coisa que você vai realmente ver de novidade. Mas é aí que o negócio anda. Por quê? Esse carro tinha um problema bem estressante, por assim dizer. Não grave, mas estressante, que me parecia uma cochinização. Como você bem sabe, aqui temos um chassi com uma carroceria por cima e ele tem um segundo grau de amortecimento, além dos amortecedores e molas. Bom, a Fiat dobrou a aposta, colocou o seu time de engenharia para rodar 2 milhões de quilômetros e conseguiu constatar que precisava mudar bastante. São os novos amortecedores e também as molas, tanto na frente quanto atrás. Aqui atrás, feixes de mola, ali na frente, molas helicoidais, daquela normal que você já conhece aí do seu carro de passeio. Aqui uma suspensão duplo A na frente, aqui um eixo rígido na traseira, com esses feixes de mola, mas o mais interessante é que em 6 pontos, tanto aqui na frente no motor, porque esse motor tem um centro de gravidade um pouco mais à frente do que tinha o motor anterior, que era menos potente, tinha menos torque, então eles refizeram a cochinização tanto desse lado quanto daquele, aí sim, 2 coxins iguais. Aqui na base da cabine também, aqui onde você começa a conviver com o habitáculo, tem um coxinho aqui que é diferente do outro lá, justamente para dar esse equilíbrio de peso e mais conforto, e também outro deste lado e do outro lado, outro aqui atrás e do outro lado, proporcionalmente perto aqui, de onde fica a base do amortecedor, que também são diferentes entre si, porque você vai compensando esses ruídos, enfim, o que eles chamam de noise, né? E também as vibrações. O que isso proporciona? Proporciona mais conforto para você. E também faz com que ela pareça um carro mais próximo de um carro de passeio do que de um carro para carga, sem perder as características de carga dela. Outra coisa importante, ganhou direção elétrica, o que faz com que você tenha ali menos componentes para transmitir essa vibração, que foi algo que a gente também identificou nos 2 testes que fez com a Titano antes dessas modificações de ganhar o motor 2.2 e chegar na linha 2026. Daqui a pouquinho a gente vai andar junto com um especialista da marca e ele vai contar um pouquinho mais e eu vou te contar quais são as minhas impressões dela na pista. Na verdade é que eu já andei. Vou te falar, espera pra ver, você vai ficar maluco. Vem aqui na traseira agora que eu preciso contar mais. Obviamente não podemos passar batido por essas belas rodas diamantadas de aro 18, exclusivas dessa versão Ranch, aro 17 de liga leve na versão Vulcano e rodas de ferro na versão de entrada. Pois é. Na verdade, antes de falar da caçamba aqui, preciso te contar uma coisa. Eu acho até que foi uma desculpa da Fiat colocar esse novo motor, porque esse projeto, como você bem sabe, vem lá dos chineses, que tem uma parceria junto com a Peugeot, e acabou transformando-se em Fiat, mas daquele jeito que ela veio, sem mexer no projeto tanto de motor quanto de câmbio, acho que eles não conseguiriam melhorar amortecimento e cochinização. E aí, essa desculpa, puxa, vamos lá, a gente já está produzindo 2.2 e mais do que isso, também saiu da fabricação lá no Uruguai, na fábrica da Nordex, e foi para a fábrica lá de Córdoba, na Argentina, onde a Fiat também produz o Fiat Cronos, ou seja, deixou tudo mais ou menos mais perto de casa. Outra coisa importante é que também ganhou freio a disco aqui na roda traseira, algo que muita gente reclamava, e ganhou freio a disco por quê? Porque também ganhou o freio de estacionamento eletrônico, não tem mais aquela puxada, é tudo no botãozinho. Agora aqui continuamos com a maçaneta, por assim dizer, cromada, assim como é cromada também a das portas, e o Titano bem grande aqui, junto com um grande Fiat e um degrauzão para você subir na caçamba. Capota marítima de série, você também pode instalar uma capota elétrica entre os acessórios, custa aí na faixa de uns R$9.000 e não tem aquela molinha que segura, né? Aqui você tem que ficar esperto para não perder parte dos pulsos. O que importa também é que aqui temos até 1.210 litros de volume prático da caçamba, como se você colocasse água. E ela consegue carregar até 1.020 quilos. É bastante coisa. E já vem com esse protetor aqui, não é um acessório, assim como este Santo Antônio cromado, que é de série. Você vai comprar ele como acessório apenas na cor preta. Não, na verdade, se você comprar uma que não tem o acessório, como na versão Vulcano, você pode comprar o cromado também. Mas enfim, só para você saber que está aqui
já instaladinho nessa versão topo de linha. Vamos falar de preço? Vamos, mas antes vamos falar de motor. Chega aí. Sim, continua aquela maçaneta gigantesca. Nossa, parece um telefone de antigamente, né? E os fanáticos por técnica vão ficar malucos com tudo o que aconteceu de revoluções aqui, porque certamente você viu alguns testes, viu o quanto ela era lenta, né? Capô bem pesado para você que não está com a academia em dia, segura a sua onda. E temos também manta acústica barra térmica aqui, para vocês que compram um carro pensando só nisso. É mais ou menos como escolher a cônjuge ou o cônjuge pela capacidade que ele tem de fazer um belo do milho cozido. Dificílimo, né? Pois é. Saiu aqui o 2.2 DW12 de origem chinesa e entrou o 2.2 Pratola Serra. Pois é, já falei bastante desse motor quando falamos de Run Rampage. E sim, é o mesmo motor que está na Run Rampage com 200 cavalos e 45,9 kgfm de torque, nesta versão com câmbio automático. O câmbio automático também mudou. Esse aqui é um ZF de 8 marchas, antes era conversor de torque com 6 marchas, esse aqui também é um conversor de torque, e é da mesma família da Ram 1500. A diferença é que a Stellantis localiza lá nos Estados Unidos para fazer essa transmissão para o V8 por lá, enquanto essa aqui vem direto da China, mas também feita pela ZF lá na China, com outra aplicação, obviamente. Bom, antigamente tinha 180 cavalos, agora tem 200. Antigamente tinha 40,8 kgfm de torque, agora tem 45,9. Outra coisa importante se dizer é que nas versões manuais, assim como tinha menos torque antes era 37,7 de torque, aqui também, no 2.2, a versão com câmbio manual também tem um pouco menos de torque, tem 40,6 kgfm de torque e sempre esses torques chegando a 1.500 rotações por minuto. Antes o torque vinha pleno a 2.000 RPM. João, o que muda? Para de enrolar. Antes fazia 0 a 100 na casa dos 12 segundos e 3, 12 e 5. Não me lembro muito bem qual foi o meu tempo. Agora, segundo a Fiat, faz 0 a 100 em 9,9 segundos e velocidade máxima de 180 km por hora, com ganhos muito substanciais também nas retomadas, porque esse câmbio é muito mais esperto. Segundo eles, tem um funcionamento próximo ali do que você vai sentir em um câmbio com dupla embreagem, isso a gente vai ver na pista, e também melhorou bastante em consumo. Fazia 8,5 na cidade, 9,2 na estrada, agora faz 9,9 de diesel na cidade e 10,8 na estrada. Obviamente, em breve a gente vai pegar esse carro para fazer um teste um pouco mais profundo, conviver um pouco mais, mas lendo ali a ficha técnica, entendendo todas as modificações, percebe-se que é bem interessante. Sim, ele também usa o Arla, ou seja, esse motor aqui está prontinho para o PL8 e você não vai precisar ficar esperando chegar na concessionária, né? Muito interessante, muito interessante. Bom, deixa eu baixar aqui agora. E agora vamos dar uma olhadinha como que ficou lá dentro. Mas antes eu preciso te contar sobre os preços, né? Vamos lá. Para você que quer a versão Endurance, ela sai por 233.990 e tem um sistema diferente desse aqui. Aqui é um sistema all-wheel drive, ou seja, você vai ter uma parte do seu movimento, por assim dizer, no on-road ou no off-road, em que a tração vem sob demanda e você tem um bloqueador de diferencial traseiro, mas o 4x4 low é feito com aquela primeira marcha reduzida, engatada só. Não é o 4x4 mais habitual, mais raiz, isso vai dar mais conforto para você. Mas nessa que é muito dedicada a quem tem CNPJ mesmo, o valor é esse, e com os descontos de CNPJ você vai pagar aproximadamente aí R$198 mil. Tem também a versão Vulcano, rodas de aro 17, não é tão completa quanto essa, mas já com câmbio automático e sim com mais torque e a função all-wheel drive. Ou seja, você além de ter a tração 4x4 ainda tem ela sob demanda, não precisa ficar girando ali para escolher. Essa aí sai por 265 ou 264.990. E essa aqui sai por 285.990, sem dúvida nenhuma a mais barata das topo de linha entre as picapes, com a vantagem de que no CNPJ, segundo a Fiat, com 16% de desconto, vai pagar aí na base de uns R$239.700. Gostou do preço? Conta aqui para mim na descrição do vídeo. Aproveita e já se inscreve também, né, querido? Estamos quase com 500 mil. Conto com a sua ajuda. Agora, vamos ver como é que eu fico ali no banco de trás.
Vem, que tem câmera 360 até, você viu? Rapaz! Pois é. Continua com aquele acabamento um pouco mais simplão. É o plasticão do pagode na sua vida, mesmo nas picapes, custando mais de 280 mil. Bom, isso acontece em todas, né? Não é um privilégio de quem vai comprar uma Titano. Ainda tem um courinho aqui, e essa parte subida aqui que gerou um pouco de polêmica quando ela foi lançada, mas continua por aqui. Borrachamento, eles diminuíram um pouco o ruído que vem de fora também, melhoraram algumas coisas e também aplicam aços de alta e ultra alta resistência para diminuir a rigidez torsional e também aplicaram um sisteminha novo nos feixes de mola para que eles não fiquem encostando e dando aquela impressão de que está batendo seco ou com algum rangido. Também se preocuparam com isso e, como eu disse, trocaram os amortecedores traseiros também para que você que senta aqui tenha um pouco mais de conforto. Mas, se você for um animal de grande porte como esse que vos fala, praticamente nenhuma picape, a não ser a Ranger e as full size, vão deixar você muito confortável aqui atrás, como eu posso demonstrar agora. Ó, o banco está posicionado para que eu dirija, então é uma coisa meio anormal, né? Eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, ou seja, o banco sempre vai ficar muito para trás. Se você for uma pessoa mais normalzinha, pode ser que o meu joelho não fique encostado aqui no banco de trás. O que eu gostei aqui é que mesmo você tendo uma posição mais elevada do banco, a minha cabeça não pega no teto como acontece com outras picapes. Por quê? Porque a distância do assoalho até o teto aqui na Titano não é dos piores. Aliás, está entre os melhores. E se eu tiver um pouco de boa vontade de abrir um pouco a perna, acabo não pegando nesse banco aqui. Bom, temos aqui um apoio de braço com 2 porta-objetos. Temos também saidinhas de ar aqui, para que você não passe calor. Elas estão muito para baixo aqui. Vai ser mais um cold ball. Você que fez física tá ligado, né? E também temos uma tomadinha USB. Isso denota que o projeto não é dos mais jovens aqui também. E mais um porta-objetos aqui. Aqui um ganchinho para você colocar, sei lá, um saco de laranja. Não sei se vai aguentar. Deixa eu ver se tem quantos quilos aguenta aqui. 4 quilos o máximo, tá? Luzinha aqui dentro para leitura. Basicamente é isso. O PQPzinho aqui e mom of all PQPs aqui nessa parte. Deixa eu te contar também quanto que muda em cada versão. Eu tô com uns detalhes aqui. Acho que você vai gostar de saber, né? Deixa eu ver aqui. Câmera. Aqui, achei. Na versão Endurance, as mudanças são espelhos retrovisores elétricos que não tinha na anterior e tem nessa. Freio a disco nas rodas traseiras, como você bem sabe, a direção elétrica e esse protetor de caçamba de série que também não tinha naquela versão com rodas de ferro aro 17. Na Vulcano, o que tem de novidade? A transmissão automática de 8 velocidades, como eu te disse, novo sistema de tração com opção all-wheel drive, como eu já te expliquei também, freio de mão eletrônico, ou seja, você não vai ter o freio de mão eletrônico na Endurance, novos modos de condução, areia e neve, justamente quando você colocar o 4x4 para trabalhar, você vai ter areia e neve como modos de condução. Quando tiver no sob demanda, vai ser só esporte e normal. E Android Auto e Apple CarPlay com conexão wireless. Isso também não tinha. E na versão Range tem o sistema ADAS com a frenagem de emergência e o ACC, sistema de monitoramento de ponto cego que também não existia, Off-Road Pages, que a gente já vai ver ali, e um novo quadro de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, mais 2 analógicos. Tá curioso para ver? Então vem ver, chuchu. Opa, vamos lá? O que você tá apitando, filha? Que a porta tá aberta, eu já entendi. Aqui também, ó. Continua com o plasticão do pagode e também só um corinho onde você apoia o braço aqui. Não tem nenhum revestimento, ou seja, a picape mais barata do mercado também é que tem um acabamento que você vai encontrar em carros mais baratos. Bom, aliás, boa parte das picapes não tem esse acabamento mais sofisticado, por assim dizer. Posição de dirigir, estou com o banco na posição mais baixa aqui, pronto para eu dirigir. E temos também aqui
regulagem de distância do volante, que eu acho que poderia ser um pouquinho mais comprida, mas não é. Para ligar, botãozinho aqui, e você ouve o diesel bem presente, mas na hora de andar a gente vai ver melhor se está muito presente ou não. Aqui parado com uma porta aberta, não tem jeito, né? Volante continua igual, revestido com couro. Sinto falta do retrovisor eletrocrômico aqui. Deveria ter, né? Por esse preço. Quando eu falo para você que tem carro de mais de 200 mil que não tem retrovisor eletrocrômico, aqui está mais um exemplo dele. Não temos espelho aqui nesta parte. Um porta-óculos. Luzinha amarelíssima. E aqui sim, para quem viaja de passageiro, temos. Bom, principal diferença quando você está paradinho aqui. A direção elétrica é muito, mas muito mais leve e melhor para manobrar, mais confortável do que você vai encontrar na Titano anterior. Isso deve ser dito. Melhora muito, melhorou até o diâmetro de giro. Bom, aqui está um sisteminha novo com uma telinha de 7 polegadas que me lembra até o tamanho da tela das Toro, que não é aquela telona, né? Uma tela um pouco menor. E temos o marcador analógico aqui de velocidade e aqui o conta-giros. Não gosto muito, especialmente do conta-giros que vem nesse sentido anti-horário. Me lembra um pouco o Agile, que foi um carro feito para esquecer, né? E também uns carro Chery Tiggo de gerações passadas. Eles também melhoraram isso. Pois é. Bom, aqui desse lado do volante você vai ter as marcações para o ACC e também para a distância do carro à frente. Aqui você tem para trocar música e tal, e aqui você tem um limitador de velocidade também. Aqui desse lado você tem tudo da central multimídia. O pagodinho rolando aqui para os lados de Minas Gerais, terra do sol para contrariar. Pois bem, acomodação beleza, tem uma mudança bem interessante, ó, pode vir aqui, mostrar aqui, porque não é mais uma alavanca, né? É um joystick, como você encontra mais uma vez, como eu já te disse, nos Caoa Chery. Isso começou, na verdade, esse câmbio joystick que você põe na posição e ele volta na posição. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi foi nos BMW. Isso foi indo para outros carros e chegou aqui. Na Titano tem também a função para você ter trocas manuais das 8 marchas. Aqui colocou na ré, ele volta na posição original dele. Bom, marcha ré aqui, câmera 360, tem essa visão 3D, você vai ver que tem uma porta aberta ali, obviamente, porque nosso câmera está nos filmando. E vou te falar, surpreendente, um software bem rápido, viu? Não trava. Imagem de cima, que é a Bird View, que é mais importante. Diversos carros têm câmera 360 e não executam essa função para você ver o que está em volta. Isso também é bem importante quando você está no off-road, né? Para você olhar o que está em volta, está andando mais devagar e tal. É bem interessante. Deixa eu tirar da câmera de ré aqui. Lembrando que ele tem sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro e na aproximação de algum objeto ele já vai abrir aqui a câmera 360 para você olhar o que tem na frente e o que tem dos lados. Bem inteligente, aliás. A gente vai passar por isso em alguns momentos. Deixa eu lhe mostrar aqui as páginas off-road. Dinâmica do veículo. Que você vê o ângulo de inclinação. Engraçado que a gente está dentro de um box e tem 1 grau de inclinação dianteira. Modo da transmissão 2H ou 2 High, que é majoritariamente tração traseira. Drive Mode normal, aí você pode apertar aqui e colocar no Sport. Temperatura exterior, latitude, longitude e altitude 710 metros. Tem mais medidores aqui. Temperatura do óleo, temperatura da transmissão, temperatura do líquido de refrigeração. Vamos aqui. Segurança, alerta de colisão frontal, tal, que eu já te falei. Iluminação, atraso do farol quando você desliga o carro, sinal de mudança de direção com um toque. Você não precisa dar a seta efetivamente. Aliás, a seta é bem alta aqui, ó. Se você der só um toquinho, vai ver, vou dar para o outro lado, assim, ó. E sempre que eu dou, ó, que frase perigosa, sempre que eu dou parado. Sempre que eu toco aqui parado, ele já vai acionar a visão lateral, porque ele está percebendo que eu estou perto de algum obstáculo. Bem inteligente também. Travamento automático da porta, bloqueio secundário, destravamento da porta.
Vamos aqui, cabine, ventilação durante o destravamento, ar-condicionado autossecante. Ele também tem um GPS nativo da TomTom. Por que não está aparecendo? Tá lenta, é lenta, assim? Não, né? Tá buscando sinal de GPS, mas... Ah, tá aqui, voltou. Boa, garoto. TomTom que já me salvou diversas vezes, principalmente por incursões nesse nordestão gigantesco e sem porteira. E o TomTom funciona em diversos lugares. É um GPS realmente muito bom. E você que é um aventureiro precisa ter um GPS nativo também. Obviamente que você pode baixar os mapas offline no seu celular, se você tiver pareado aqui com o seu Android Auto. Mas eu sou tentado a dizer que eu confio mais no TomTom do que no Google Maps. Hashtag falei. Bom, tem câmera 360, como eu já te mostrei. Você pode arquivar vídeos, fotos e outras configurações do carro aqui, como definição de som. Aqui tem 4 woofers, tem também o tweeters, tem também falantes. O sistema de som também foi reelaborado para que você tenha mais qualidade na convivência do carro, né? Aqui, sistema do ar-condicionado, você mexe por aqui. Deixa eu ligar aqui, que frio não tá, né? Pelo tanto que tá sol lá fora, já percebeu que frio não tá. Aqui o ar-condicionado de 2 zonas. Aqui nessas teclas que parecem teclas de piano, isso aqui muito egresso dos Peugeot, lembrando sempre que essa picape foi primeiramente concebida como ocidental, né? Como uma Peugeot Landtrek. Aqui travamento central, destravamento central. Aqui você desliga o ESP. Aqui você aciona o Hill Holder Control Assistant. E aqui você faz o travamento do diferencial traseiro. Aquela coisa rápida, né? Tá no off-road ali, precisa travar o diferencial traseiro para você sair de alguma situação. Você vem aqui na tecla direto, não precisa mexer aqui nos comandos de 4x4 de two-wheel drive, 4x4 alto ou 4x4 low. 4x4 low, ele pede para que você coloque em neutro, ele poder acionar. Acionou, dá até uma tremidinha no carro. E aí ele vai fazer aquele 4x4 low eletrônico que você já conhece, que tem em Rampage e também na Toro. E também no Compass. O Compass não tem mais. E no Commander. Bom, João, por que eles não colocaram o câmbio de 9 marchas aqui, igual tem na Rampage, na Toro, no Commander e no 4x4, no caso do Renegade? Bom, eles não colocaram isso porque esse câmbio funciona com motores postados longitudinalmente, ou seja, de assim, não de assim. Quando o motor é transversal, eles usam o câmbio de 9 marchas EF. Quando o motor é longitudinal, eles usam o 8 marchas EF. Basicamente é isso. A aplicação mais fácil e mais coerente para esse câmbio é essa. Eles não entraram muito na especificação, quais os testes feitos, mas pode ter certeza que esse não deve ser o único produto que vai ter essa aplicação. Em breve, novidades, porque eles têm que fazer alguma coisa também naquela fábrica da Nordex, que eles compraram 50% e pararam de fazer titano lá. Abriu um espaço ocioso. Pode ser que a gente tenha, sei lá, uma Ram 1200? Quem sabe? Tô só chutando. Aqui também temos só plasticão. Muita gente reclama de diversas marcas e não é algo que me incomode, mas se te incomoda, saiba que é isso que está aqui. E basicamente temos isso. O carregador de celular por indução não veio? Ah, que triste, não? Mas você pode comprá-lo como um acessório. Temos também um porta-objetos aqui, algo que você só encontra hoje em dia em carros de origem ou americana ou chinesa. Nisso eles se parecem muito. E para quem tem este tipo de hábito, é algo que se torna imprescindível na convivência. Vai, filho, tá demorando. Aí, ele, o acendedor de bastonetes de tabaco. Bom, aqui você tem o freio de mão eletrônico, bem do ladinho aqui, não tomando, na verdade, no mesmo espaço que você tinha o freio físico, né? E virou um porta-objetos aqui desse lado, pelo menos para pôr moedas. E aqui também temos mais 2 porta-copos. Banco elétrico, tanto para o motorista quanto para o passageiro nessa versão. E basicamente é o que temos. Agora,
Vamos dar uma voltinha, não vou fazer o percurso off-road completo, para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos fazer o percurso na pista para tentar entender dinamicamente o que mudou, porque você se lembra a primeira vez que a gente andou lá no Mato Grosso. Um abraço para todo mundo do meu Mato Grosso querido e para o Matias também, Mato Grosso e Matias. Brincadeiras à parte, você viu que a gente andou lá e a sensação de rodagem é muito ruim, que é o feel ride que eles falam, né? Todo mundo vem com anglicismos, vamos usar mais o português que é tão riquíssimo. A sensação era muito áspera, você sentia que não estava num padrão que a Fiat estava acostumada a fazer. Vamos ver se essas mudanças de amortecedor, cochinização, motor, câmbio e também esse isolamento acústico surtiram algum efeito, tanto numa pista com um asfalto mais liso, para a gente ver a dinâmica, se não ficou confortável demais também, não ficou mergulhando, e também numa pista bem áspera, com um paralelepípedo novinho, mais ou menos como aqueles caminhos de mineradora, não a parte de terra, a parte que você vai entrando ali, estacionamento, que é bem ruim. É tipo daquele negócio que quando você cai, é direto já, chega lá pertinho do purgatório. Caiu de bicicleta ou de moto ali, você vai preferir, é bem ruim, você vai entender. E vamos trazer um especialista aqui para contar mais coisas para nós também. Vem comigo nessa? Lógico que vem, bora! Bom, já estamos aqui para o primeiro test drive com todas as inovações que a gente já viu na coletiva aqui, da nova Fiat Titano. Estou aqui com o Lobão, que tem pouco tempo de desenvolvimento, né, Lobão? Pouco tempo de estrada, de horas de engenharia. Quanto tempo só? Uns 29, 30 anos? 32 esse ano de carteira de automobilística. Meu Deus, a gente já fez test drive com C4 Cactus camuflado. Isso. E aqui a gente vai tentar entender porque primeira impressão que a gente teve da Titano lançamentos lá em Mato Grosso, perto de Cuiabá, o carro parecia que tinha uma cochinização desigual, as vibrações estavam acontecendo onde não devia. Parecia que o motor estava muito perto da parede de fogo, a gente sentia alguma vibração de pedal, de volante. E aqui, na hora que eu liguei, já percebi que a história mudou, né? A gente vai ver potência, retomada, que segundo a Fiat melhorou. Mas acho que o mais importante mesmo é assim, aquele primeiro contato, ligou, pôs a mão no volante, encostou no pedal, você fala, pô, cadê? Cadê aquela vibração? Cadê aquele incômodo? Era até um pouco incômodo, né? Formigamento, né? Isso aí, formigamento, é isso aí. Essa é a palavra. E aí eles fizeram uma, entre aspas, adaptação, não, porque diante de um desenvolvimento, segundo o que eu perguntei lá, é o motor 2.2 que está na Toro, no Commander e também na Rampage. Esse câmbio de 8 marchas, ele já passou por um desenvolvimento dentro do grupo Stellantis na 1500, teve a 1500 Rebel, por exemplo, que era usada no V8, né? Lá 56 de torque, aqui 45,7, mas lembrando que antes eram 6 marchas, conversor de torque, né? Para 37,7, então aqui um desenvolvimento feito antes num V8 com mais torque, mais potência, dá para você entender quanto que isso está superdimensionado para, enfim, a Titano agradar todo mundo que curte picape mesmo. E, cara, muito silenciosa. Até quando eu andei na Rampage nova, eu falei, pô, o que eu mais gostei foi que ela tem o ronco do diesel mais presente, né? Isso. Porque aquele 2.0 era mais silencioso ainda, né? Era bem mais silencioso. Aqui tá mais na medida ainda, que você ouve menos do que na Rampage, e o que você falou do formigamento é bem filtrado. Aqui no braço, aqui, ó, pô, na porta você não sente nada. Nada. Era um negócio que você sentia antes, João, bem presente. As evoluções necessárias para o mercado. E é isso mesmo, porque, cara, as reclamações em geral de crítica, de público eu não vi tanto. Conversei com alguns donos e tal. Muitos desses donos de Titano eram caras que nunca tinham tido uma picape de chassi com carroceria por cima, né? Então eles queriam ter essa experiência para ver o que é. Pelo preço também, mais barato que as outras. Mas de crítica, muita gente reclamou disso, de diversas coisas que foram aprimoradas aqui, né? Aqui, a nossa experiência é só andar rápido na pista. Então, aqui nós vamos fazer um handlezinho. Boa. Nós estamos simulando um percurso urbano, como se você estivesse andando numa cidade mesmo,
numa via expressa, que você vai sentir o carro um pouco mais. Depois nós vamos fazer toda a plataforma de conforto, passagem de obstáculo, quebra-mola, para você sentir realmente a evolução da ligação ao solo do carro. Boa. Bom, até que, voltando até pro que eu falei, primeira vez que a gente andou lá no Mato Grosso, a gente pegou umas estradas que não estavam assim 100%, mas também não estavam muito ruim. E a nossa percepção foi de que a Titano sofria um pouco na hora de passar, somente por aquela parte de ranhura, lá muito quente, né? Tem o asfalto meio enrugado. Não, é muito mais rápido e muito melhor. Entrega muito mais. Vibração certinha no volante. Suspensão dando menos aqueles socos. O apoio melhor também. O câmbio bem mais esperto. A qualidade da troca. Ainda tem umas saltitadas ali da traseira, que é o normal em picape quando tá descarregada, né? Você ter no chassi não tem como. Não tem como, né? O monobloco ajuda muito a filtrar com a torção do monobloco, essas pequenas vibrações. Né? Mas aí é uma questão de escolha também. Vocês escolhem mais robustez ou mais conforto, né? Por isso a escolha por monobloco para menores e a robustez para essas já do tamanho D, né? Mas mesmo assim, porra, quica muito menos. Sensação de conforto. De a roda pulando em curva era muito mais evidente antes. Tá até olhando uma aqui na frente, você vê que ainda que a carroceria deu uma adernada, a parte da rodagem continua muito firme no chão, até visualmente dá para perceber aqui. Não, e recuperação de velocidade aqui também, outra história, né? A gente andava com a anterior, lembrando sempre que a anterior era um motor de 180 cavalos e 37,7 de torque. Aqui tem 20 cavalos a mais e para mim o mais interessante, 8 kg de torque a mais. 8 kg. Ó, já abusando, né? Ó o slalom aqui. Dá um espaço para eles, pra você poder fazer um slalom maior ali. Tá. E tem uns cones bem legais pra você sentir esses slalom. E desenvolvimento, muito do desenvolvimento dela aqui em Curvelo mesmo. Nesse campo de prova que foi desenvolvido pela... A gente usou o Brasil todo, mas usamos bastante Curvelo também. E aqui tem de tudo, né, Lobão? Tem. Aqui a gente conseguiu botar as características que o Brasil precisa, né? Tem uma reprodução de estrada ruim. De asfalto de centro urbano que o ônibus passa, que deixa aquelas erosões. Nós vamos passar na segunda parte do teste, nós vamos passar por eles. Deixar eles um pouquinho mais à frente, que tem um slalom bem bacana ali. Tentar fazer um pouquinho mais rápido. Não, mas tô impressionado com a falta de vibração no volante. Foi o que mais me incomodou. A questão da direção elétrica também, separando os componentes, ajuda, né? Fazer um slalom um pouquinho mais rápido aqui, tô a 60 por hora. Não, é impressionante quanto melhora. Bem no chão. Nossa! O barulho de pneu você sempre vai ouvir, obviamente, que é um pneu muito borrachudo. Pneu ATR, né? Com um ombro longo, né? E dobra um pouquinho mais também, ela é pesada, né? Obviamente você tá pensando, pô, então tá andando igual a Rampage? Não, esse carro aqui tem 170 quilos a mais, né? E tem uma outra concepção. Se você tá procurando desempenho, não é aqui o seu lugar. Nem um controle dinâmico mais próximo de um carro. Mas no universo das picapes, a distância que a Titano tinha e o quanto essa distância reduziu e igualou com algumas coisas que a gente anda, eu sinto uma sensação aqui muito próxima de S10, somente de suspensão. E é nítido para mim, é claro que a S10, por manter a mesma plataforma por muitos e muitos anos,
foi uma das que mais evoluiu no quesito de suspensão em diversas gerações com esse mesmo chassi, com algumas adaptaçõezinhas e tal. E Então, aqui, assim, de uma geração para outra, a gente já chegou em um nível muito parecido. O carro teve evolução. Testa o módulo esporte, porque é uma coisa... Aqui, né? É, Vamos lá. Esporte, vamos lá. você vai ver que para picape desse tamanho é uma inovação, porque Vamos ver. Bom, para quem já desenvolveu o Poison, fazer um modo esporte mais picante não é muito difícil. Vamos lá. Ele tem uma troca de marcha muito suave. tem, Parece um duplo embreagem, né? parece. Bem equalizada a qualidade da passagem. E outra coisa, era um sofrimento chegar a 130 com a Titan anterior. E agora a gente tá a 130, 3.000 RPM. Quase na frenagem, pode. Você vê que o carro vem em linha, né? Não, e outra, não dá aquela mergulhada chata, né? Não. Ele vem muito mais neutrão. Não, bom. Mas ó, gostei muito do primeira, segunda e terceira, a suavidade da troca. Isso num motor diesel que tem um torque ali abaixo dos 1.600, 1.700 RPM. Tem bastante valor isso. Aqui a gente já deu uma distância, dá para andar um pouquinho mais rápido. E ela não tem um controle de tração chato. Exatamente. Fica te tirando da mão, né? Exatamente. Uma vez ou outra acende ali o controle, mas ele não é um intrusivo. Não, que te toma ela. É. E também não fica te capando na aceleração. É, tá com um chão muito diferente. Agora entrou, mas Mas você não sente que ele te tomou. não é uma freada, ele não dá uma freada, né? Aqui ele não deixou acelerar, mas não fica freando. Ele só neutraliza o que está saindo do controle. Bom, a gente já viu alguns casos, se eu não me engano foi até na Hilux, o alerta de saída de faixa era feito por frenagem, não pelo volante, né? Uma coisa que você falou no começo, hoje em dia é o picapeiro que está evoluindo com a picape de chassi e tudo. A gente sabe como é a condução da maioria dos motoristas. Se você faz uma coisa muito intrusiva, o cara assusta. Exatamente. Então ele tem que ter um prazer para ele não tomar aquele susto dela querer voltar muito rápido ao sentido que ela tá. Isso, porque o cara acaba perdendo um pouco o gosto, né? Isso. E outra coisa, você tá mexendo com um veículo que pro cara, alguns, né, mais do que trabalho, robustez, é a paixão dele, né? É. Então se ele pega uma traição numa paixão, ele larga. Eu acho que a experiência de qualquer motorista, de qualquer usuário normal vai ser assim, o carro é uma picape, mas eu me sinto muito confortável, né? Não, aqui a melhor é nítida. Pra mim, o que foi... Na verdade, pra mim foram 3 evoluções, né? Eu entendi que logo depois do lançamento, que a gente pegou as primeiras unidades, as pré-série lá, eram muito parecidas com o que era a Landtrek, Kaizen, enfim. No segundo momento, quando a gente pegou as unidades de produção que iam para as concessionárias, eu consegui andar e senti que a redução de formigamento, como você disse, a suspensão mais, não é nem mais macia, mais adaptada para o que a gente está acostumado, e também a coordenação de motor e câmbio já tinha melhorado um pouco, mesmo sem ninguém anunciar nada, mas para mim ficou nítido ali que aquela tecnocracia, né? Você vai ajustando de acordo com o que vai fazendo. Mas agora é surreal. Todas as críticas mais profundas que as pessoas podiam ter sobre fôlego, sobre dinâmica, sobre sensação de qualidade, aqui
foram sanadas praticamente 100%. Ó, mesmo pegando a zebra, o volante sente nada. Lógico que sente a passagem ali, mas não é um negócio que você fala, pô, isso aqui tomar. Exato, não é um negócio que você fala assim, não, tá anormal isso aqui. Porra, muito bom, hein, Lobão? Parabéns pra você, pra todo o time de engenharia. Eu não imaginei que ia haver uma evolução tão grande, além das evoluções que a gente já viu aqui dentro, inclusive painel e tal. Ficou muito legal. E a gente vai ver mais um pouquinho dessa evolução quando a gente for pro off-road. Isso. E vai ser agora. Não, agora nós vamos fazer conforto. Ah, é? Agora nós vamos fazer uma parte de conforto, um paralelepípedo bem abrasivo. Ah, boa. Vamos falar assim, esse paralelepípedo nosso aqui é um paralelepípedo que você não acha nem em cidade, porque geralmente já é mais arredondado. E esse você vai ver que é muito pontiagudo, é bem abrasivo. Como se fosse um paralelepípedo que acabaram de fazer. É novo. Vamos lá. Bom, agora chegou a hora. Vamos pegar um paralelepípedo que parece um cascalho jogado ontem. Chegou no estacionamento da mineradora, acabaram de cascalhar. Vamos ver como é que a gente sente. E isso é um tipo de teste que você chega muito próximo do que tem em algumas cidades, né? Vai lembrar que pelo menos 3/4 do Brasil não tem um asfalto adequado. Nossa, é bem pontiagudo mesmo. É aquele que você cai de moto a 100 por hora, a pessoa te pega com uma vassoura e uma pá. E olha o conforto. Porra. Isso era o calcanhar da Titano. Qualquer ranhura um pouco mais profunda que você passasse em baixa velocidade, aqui dentro parecia que você tava numa batedeira. Ó. Até o nível de voz, ó. E fica aquele... Você tá vendo aqui o tanto que é abrasivo. Nossa, é péssimo. Pra dizer o mínimo. Não, meu, olha, e a gente já tá ganhando velocidade e vai ficando melhor, ó. A 60 por hora aqui. É bem bom mesmo. Olha como fica. Vira um asfalto. A gente fica pensando às vezes, não, pneu, roda. Nada, cara. Tem que fazer ajuste mesmo de estrutura, né? E tem que lembrar também que estamos numa picape que é eixo rígido na traseira, mais feixe de mola semi-elíptica, né? Que pro conforto não tem muito a ver, né? Não. É mais complicado. Conforto. Na verdade, aqui eu acho que é a união mais complicada de todas, que é fazer um veículo que tenha sensação de qualidade, mais perto do premium, ao mesmo tempo que ele tem que aguentar um uso pesado, levar 600, 700 quilos e se manter com uma dinâmica aceitável, estável. E nem sempre em estrada boa. E nem sempre em estrada, quer dizer, quase nunca, né, Lobão? Que é a exceção do que você vai ter São Paulo, interior de São Paulo, um pouco do sul, e algumas estradas de Minas, dali pra cima. Aqui é uma reprodução de estrada ruim, né? Chão ruim. Isso é um centro urbano que você anda onde que passa muito ônibus, tem muito remendo. Acesso da marginal. Aqui tá mais próximo do que a gente encontra em São Paulo mesmo. Algumas regiões tá bem ruim. Buraco, depressão, remendo. A melhoria é nítida. E esse aqui é o que a gente fez aqui nesse teste. A exceção de andar na terra, de fazer um off-road mais pesado, é justamente o que a gente está acostumado a mostrar lá no canal. Que é pegar asfalto ruim, costela de vaca e alguns trechos de serra também. Acho que
com essa experiência aqui, eu já consigo até fazer uma conclusão sem ter convivido muito mais com ela. Mas para isso, a gente tem que sempre lembrar de como vão ser os preços e de tudo que a Fiat consegue fazer para que você que tenha uma empresa, para você que seja um produtor rural, para você que vai usar o carro para o trabalho e também para o lazer, consegue ter de desconto nisso. Bom, fora isso, Lobão, muito obrigado. Sempre um prazer dividir o passeio com você, porque você, eu sei muito bem, é um dos caras mais talhados e que mais tem experiência com o desenvolvimento de carro. Então, ouvir um pouco do que você tem para contar de tudo que você já rodou com carros que foram desenvolvidos aqui pelo Grupo Stellantis é sempre um prazer, viu? Valeu! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, o que virou a Titano, hein? Antes ela parecia uma picape nem da China, da Coreia do Norte, frente às outras, as melhores da categoria, para mim, que são, por exemplo, Ford Ranger e Volkswagen Amarok. A Hilux também, obviamente, a voz da Hilux é a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu fiquei bem impressionado, especialmente com o refinamento que eles deram para a dinâmica da picape, que era o que mais faltava. Gostei do trabalho de suspensão e em design, não fico discutindo muito, mas é algo que não me desagrada. Mas por 285.990 eu ainda iria em alguma das Ranger. Acho um projeto mais atual, um projeto um pouco mais também confortável. Caibo melhor no banco de trás e ainda que a suspensão aqui tenha melhorado abruptamente, ainda não é melhor que a Ranger. Mas no CNPJ, meu querido, que desconto é esse? Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que por 239.700 essa aqui é a picape para quem quer ter a primeira picape e não quer abrir mão de um pouquinho de luxo e também um pouquinho mais de refinamento, especialmente na hora de dirigir. Mas antes de bater o martelo, preciso conviver um pouco mais com ela para te dizer se vale ou não a pena. Mas vai fazer um test drive que você também vai surpreender a sua mente, assim como bagunçou a minha. E com esta bomba. Holy Spirit! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv, para dúvidas mais profundas, parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal, aliás, link na descrição, todos os endereços aqui para você também fazer o seu test drive na nova Fiat Titano, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E não esquece de no Instagram seguir o @janacletos e também o @Grupo Sinal para você saber de todas as novidades do Grupo Sinal, especialmente sobre a nova Fiat Titano. Rapaz, muito boa. Eu queria andar, na verdade, nessas estradas por aqui. Como tá ruim essa estrada aqui de Minas. Rapaz, eu vim de Confins pra cá, tá uma desgraça. Será que o ano que vem, que é ano de eleição, eles vão mudar? Não sei, acho que é mais fácil o governador comprar uma fazenda aqui por perto e aí asfalta tudo até aqui, como ele fez lá em Araxá. Vamos ver se alguém conhece aqui. Alguém conhece aí uma fazenda para vender pro Zema? Tchau, pessoal. Tchau.